Paz do Senhor a todos vocês, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, alunos que estão fazendo, junto comigo, o nosso treinamento a longa distância ou estudo da Palavra de Deus, essa série de estudos na área de libertação, de grupos pequenos aprendendo aí e se aperfeiçoando para a obra, de Deus, você que tem aspiração em ser um obreiro da casa do Senhor, ou que já está aí com a mão da massa, não é verdade? E precisa se aperfeiçoar, está buscando conhecer mais de como fazer esse ID do Senhor com mais excelência e como lidar com vidas que estão cativas, aprisionadas. Que o Senhor possa te abençoar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, aula de número 3. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri e quero começar já convidando você a anotar aí no seu caderno, em nome de Jesus, coloque aí a data de hoje, segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 18, isso. Segunda-feira, dia 18, e você vai colocar aí, olha, estudo de número 3, Estudo 3 ou lição 3, e você vai colocar o tema de hoje, o que são alianças espirituais, o que são alianças espirituais, amém? Vamos falar disso aqui, aliança. Só que não essa aliança que fizemos com o nosso cônjuge, alianças que fizemos espirituais. E você vai entender o significado de aliança, amém? Anote também essa referência bíblica, Deuteronômio, capítulo 7, versículos do 9 ao 11, amém? Anotou? Eu já tenho aberto aqui. E antes de iniciar, eu quero orar junto com você. Fecha teus olhos, vamos pedir que Deus abençoe o nosso estudo. Pai, na tarde de hoje, segunda-feira, 18 de fevereiro, terceiro estudo da Palavra do Senhor, quero te louvar por todos os alunos, irmãos em Cristo, que através do nosso grupo de transmissão, através do meu canal aqui no YouTube e também através desse link que é enviado diretamente ao WhatsApp, desta pessoa que ha manifestado desejo, de conhecer mais desse mundo e deste reino espiritual, que é organizado, que existe, que é real. Estão aqui comigo nesta tarde, para esse estudo enquanto há alianças espirituais que fizemos. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo não somente venha nos conduzir no estudo, mas também que o teu Espírito Santo venha nos revelar. Venha trazer, meu Deus e meu Pai, luz ao entendimento desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga, de toda e qualquer aliança que no passado eles possam ter feito. Alianças espirituais, que os ataram atrás, vínculos que os prenderam e que hoje, sem saber, todavia estas alianças têm um poder sobre suas vidas. E é um pacto que foi selado, mas que ainda não foi quebrado em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos cubra com o teu sangue e que a sua palavra, que é viva e é eficaz, que ela cumpra o seu desígnio, envolvendo todas as pessoas que estejam ligadas a estas alianças, visitando com poder, visitando, meu Deus e meu Pai, com fogo, e que pelo sangue poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estas alianças venham ser rompidas, quebradas, canceladas e anuladas, em nome de Jesus. Se você concorda, diga comigo, amém. Amém? Não sei se eu me apresentei, eu sou a pastora Patrícia Ranieri e hoje vamos começar então com o nosso estudo de número 3. Deuteronômio capítulo 7, versículo do 9 ao 11, não sei se você já anotou, mas eu quero falar com você o que são alianças espirituais. Primeiramente, conheça o objetivo da nossa lição de hoje, porque há uma discussão que se permeia e isso se discute muito hoje em dia em torno de pactos espirituais. O que são pactos? E a Bíblia ela faz uma clara distinção.
entre o pecado e o pacto. São duas coisas totalmente diferentes, o pacto do pecado. Mas uma coisa é quando pessoas se envolvem numa obra da carne, e outra coisa é quando há um ciclo de pactos espirituais. Uma coisa é eu entrar, colocar o meu pé e sair. Outra coisa é quando eu me envolvo, eu vou mais profundamente, eu faço alianças espirituais, pactos espirituais. E aí, a sua vida, ou a vida de alguém que você conheça, ela passa a girar em torno de um ciclo onde cada vez que esse pacto ele é para ser então encerrado, ele acaba sendo renovado novamente, ok? E este ciclo de pactos espirituais, nós vamos ver aqui conceitos que nos fazem entender o que são estes pactos, o que são estas alianças. E ainda vamos nos aprofundar mais adiante para compreender o quanto esses pactos, estas alianças, são aprisionadoras. Existem pessoas que lá no passado fizeram alianças, fizeram pactos, estão aprisionadas até hoje e não sabem como sair dessas alianças, não sabem como quebrar estes vínculos e estes pactos. Então hoje, pela palavra de Deus, através do nosso estudo, nós vamos conhecer. Você já tem aí aberto comigo Deuteronômio capítulo 7? Deuteronômio capítulo 7, a palavra do Senhor diz do seu versículo 9 ao 11 da seguinte maneira: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 10 também diz que ele, o Senhor, ele dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, mas também faz-os perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Mas, versículo 11 conclui e diz: guarda, pois os mandamentos, guarda os estatutos, guarde os juízos, que hoje o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Amém? Louvado seja Deus. Quero começar com o primeiro ponto, perguntando a você: o que você entende por aliança? Você consegue definir o que significa aliança? Bem, aliança, querido, assim como você, se for casado, casada, ou se já tiver sido casado ou casada no passado, ou estiver noivo, noiva, ou estiver namorando, a palavra aliança, o seu conceito, é uma promessa. E toda aliança que alguém faz com outra pessoa, ela faz sempre mediante testemunhas. Eis aí porque uma promessa que se faz solenemente, de uma maneira solene, né, com testemunhas, com registros. Então, uma aliança, ela é uma promessa, né, solene, com testemunhas, para que se surta o seu efeito, o seu peso, né, de comprometimento. E ela é feita sempre entre 2 ou mais pessoas, ok? E a aliança, ela não se dá somente entre pessoas. Você pode fazer alianças com grupos, você pode ter feito alianças com famílias, com organizações, com seitas, com credos, através de juramentos de boca, né, de forma verbal. Tudo isso é aliança, tudo isso são concertos que você em algum momento ou fez ou conheça pessoas que tenham feito. E toda aliança, ela também é selada através de uma ação simbólica. Por essa razão que aqueles que casam, eles colocam uma aliança no seu dedo, ou seja, uma ação simbólica. Isso aqui é um símbolo de um compromisso, um símbolo de um compromisso de fidelidade, de devoção, de respeito, de um laço, de uma união com alguém. Amém? Então, tal ação
né, ela é reconhecida. Ela é reconhecida por ambas as partes. Então, cuidado, quem faz pacto, quem faz aliança, você faz, mas a outra parte recebe. Toda pessoa que você faz um pacto, um acordo, uma aliança, a outra pessoa também recebeu. Então não adianta você às vezes dizer assim, mas quem fez foi eu e eu acho que a outra pessoa nem... Não, é feito entre duas pessoas. E a outra parte também abraçou, recebeu. A outra pessoa também reconheceu tal ato. E esse ato, o que ele faz? Ele liga. Esse ato, ele une. Ele liga os envolvidos a cumprir agora a sua promessa. Então, muitas pessoas que já saíram de religiões do espiritismo, elas já narraram, né? Eu posso dizer até por mim, eu nem queria entrar nesse assunto, mas eu também já passei por lá, pelo espiritismo. E, queridos, quando você faz um assentamento e uma mãe de santo ou um pai de santo, ele cuida, né? Ele assenta para você um santo. Ele tem a obrigação, na verdade, você que solicitou, você tem a obrigação de cuidar. E se você não cuida, vai ser requerido do pai de santo, da mãe de santo, de cuidar daquele assentamento, de cumprir com a promessa, de colocar aquilo que o santo pede. Então, é muito perigoso você achar que aquilo que você fez não tem importância. Você fez com alguém, aquele alguém reconheceu. Aquele alguém vai requerer aquilo que foi a ele, então, de uma forma verbal ou de símbolo, seja lá qual que for, essa pessoa ela vai requerer aquela promessa que foi feita a ela. Então, eu te pergunto nesse ponto de número 1. Eu falei aqui o meu conceito de aliança. Eu quero saber você. Qual a tua opinião? O que é uma aliança? Você já fez alguma aliança no seu passado? Você já fez aliança? Não estou falando com alguém, com homem, com pessoas. Agora estou falando de alianças, de peso, alianças espirituais. Afinal de contas, esse é o tema da nossa lição de número 3. Eu sei que, embora seja muito incerto, né, ou o seu real, né, sentido, tem se sugerido por aí muitas interpretações de aliança e cada um entende de uma maneira, mas eu quero compartilhar com você, nesse estudo de número 3, alguns conceitos, tá? O substantivo, primeiramente, aliança, né? Ele é derivado de muitas palavras. Eu não vou entrar aqui nos gregos, nos blá 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 blá, né? Porque eu não vou me expor a falar de coisas que eu não domine, não tenha o conhecimento. Mas o substantivo aliança, ele é derivado de muitos outros verbos e um deles significa comer, tá? Que é o famoso verbo bara. Significa comer, ok? Comer. Ou seja, se você anotar aí, aliás, anote algumas referências bíblicas. 2 Samuel, capítulo de número 13, versículo 6. 2 Samuel, capítulo de número 13, versículo 6. Eu quero que você depois leia. E 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 17, ok? Estas expressões que eu disse, né, o substantivo aliança, que deriva do verbo bara, que significa comer, essa expressão, interpretada por refeição, por comida, ela aparece nestas referências, elas aparecem nestas referências que eu mencionei, pedi que você aí depois estivesse dando uma lida, porque assim, queridos, também o fazem, haja vista que as alianças do mundo antigo, elas sempre eram marcadas, seladas ou celebradas com refeições,
ok? Então, toda aliança que se deriva do verbo bara, comer, tratava-se de alianças, de compromissos, de pactos que eram celebrados com alguma refeição, tá? As partes contratadas, elas faziam isso juntas. Então, você aí que ofereceu muita comida, muita libação como sinal de aliança, isso tem que ser quebrado. Seja o que você ofereceu, seja o que você comeu, seja o que foi preparado para você comer, sabendo, não sabendo, ok? Agora, há um segundo grupo de estudiosos que relaciona a palavra berit com a palavra acadiana buro, que significa estabelecer. Estabelecer uma situação legal, tá? Por meio de uma testemunha, de um testemunho, né? Que é acompanhado de um juramento. Quantas pessoas já não fizeram juramento, né? Pacto de juramento. E aí, como é que fica esse negócio? Eu te pergunto. Então, tem pactos, tem alianças que foram feitas de maneira verbal, de forma verbal, com juramentos, com promessas, com testemunhas, e que se você pensa, não, mas eu falei por falar, tem peso, tem relevância, ok? Tá ligado ainda, isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. E por último, né, nós temos uma interpretação que é a preferida, estou falando de aliança, tá? Aliança, no sentido como eu mencionei, que pode ser refeição, comida, estabelecer também uma situação legal por meio de testemunha, por meio de juramento, e também, a chuvinha boa, e também, queridos, essa aliança, que ela é a preferida da maioria dos estudiosos, porque se associa ao termo birto, né? Birto, a palavra acadiana birto, que tem o significado de grilhão. Então, aliança, meu querido, minha querida, também é grilhão. Grilhão, não entendi. Aliança é pacto. Pacto, aliança é vínculo. É algemas. É estar atado a. E isso precisa ser quebrado na sua vida, em nome de Jesus. Então, sendo assim, as partes que realizam uma... Cadê meu dedo? Solta a caneta, Patrícia. Uma aliança, né? As partes que realizam uma aliança, elas passam a estar algemadas. Elas passam a estar presas, atadas uma à outra. E tem coisa lá atrás que você algemou com alguém, que você atou, fez vínculo e não desfez. Depois que veio para a presença do Senhor, e às vezes não entende. Ai, mas por que minha vida é assim? Porque tem ciclos, porque tem momentos, porque às vezes está tudo bem e de repente dá uma reviravolta. Vamos parar e dar uma olhadinha lá atrás? Vamos rever algumas coisas que fizemos, que dissemos, acordos que não foram quebrados, que não foram desfeitos. Então, essas pessoas realizaram alianças lá atrás, ficaram algemadas pelas suas palavras, por símbolos, por comidas, libações que ofereceram, e agora elas estão presas espiritualmente a um compromisso que foi estipulado lá atrás. Aí você me pergunta, e agora, pastora Patrícia? Pois bem, né? Que bom que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, e que a palavra de Deus nesta tarde, ela vem nos dando direção, porque ela também é lâmpada para o nosso pé, ela é luz para o nosso caminho. Bendito é o nome do Senhor que nos permite hoje conhecer um pouco mais, né? Por meio da sua palavra, de situações que nós precisamos já de muito tempo nos vermos livres e às vezes estamos atados a. Então, um segundo ponto que eu quero tratar com você agora, estou falando de alianças, de terminologias, mas quero te perguntar, por que, querido? Por que Deus, já que estamos falando que aliança é pacto, e eu estou falando de aliança de malignidade, por que Deus, agora falando não das trevas, mas da luz, por que Deus, ele escolheu essa mesma palavra, né? Para se relacionar com o seu povo, a palavra aliança. Por que Deus sempre escolheu relacionar-se com o seu povo por meio de aliança? Eu quero que você anote aí comigo nesta hora. Anote Gênesis,
Gênesis capítulo de número 6, eu vou tomar água. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Gênesis capítulo 6, versículo 18, anotou? Agora note Gênesis capítulo 9, versículo 13. Anotou? Gênesis 6, 18. Gênesis 9, 13. Agora anote Gênesis 5, 18. Desculpe, vou repetir. Gênesis 6, 18. Gênesis 9, 13. Gênesis 15, 18. Agora anote Êxodo 2, 24. E Mateus 26, 28. Amém? Por que Deus escolheu? Sempre para se relacionar com o seu povo, esse símbolo da aliança. Por que ele sempre escolheu se relacionar com o homem, com você, comigo, conosco, por meio de aliança? Essa é a pergunta que você vai anotar aí depois, mediante a leitura de todas essas referências que eu te passei, tá bom? Mas agora eu quero dar para você um parecer, né? O parecer do nosso livro de estudo. Bem, aqui diz assim, olha, é impressionante a forma como Deus ele usa o profeta Oséias para ele falar com o seu povo. Como é que Deus fala com o seu povo através do profeta Oséias? Como? Leia depois, Oséias capítulo 2. Anote, Oséias capítulo 2. Como Deus, ele decide falar com o seu povo através do profeta Oséias. A linguagem que ele utiliza é essa aqui, ó. A linguagem matrimonial. Sabe por quê? Olha alguma das expressões que você vai encontrar em Oséias, capítulo 2. Ele diz, repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela se afaste de suas prostituições, pois sua mãe se prostituiu, e naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. Então nós aprendemos através dessas passagens que Deus, ele se relaciona com Israel e também com a sua igreja, louvado seja Deus, na perspectiva de um casamento. É assim que Deus se relaciona conosco. E é assim que você deve buscar relacionar-se com Deus, conhecer mais a Deus. Você casaria, eu costumo perguntar, você se casaria com alguém sem sair junto, sem tomar um suco, sem assim conversar olhando nos olhos, sem ouvir essa pessoa, sem deixar se conhecer por ela, ou sem deixar com que ela conheça mais de você? Não! E tudo isso é prévio ao quê? A um casamento, a uma aliança, a um pacto. Então, um pacto de fidelidade para sempre, até que a morte separe. Então, é imprescindível que aquele que queira se relacionar, que queira fazer uma aliança, ele precisa de intimidade, ele precisa de comunhão, ele precisa estar junto, ele precisa se envolver. E dessa maneira, aqui nós aprendemos através dessa passagem. Deus, ele buscava relacionar-se com Israel. Deus, ele busca relacionar-se com a sua igreja, relacionar-se com o seu povo em todo o tempo. Porque a perspectiva de Deus para conosco é de casamento. Por isso a palavra fala daquela boda que vai acontecer lá na Nova Jerusalém, a boda do Cordeiro. Amém? O casamento do Senhor conosco. Aleluia. Mas então, aprendemos tudo isso através dessas passagens, né? O casamento, tá? Mas Deus, nesse casamento, quem ele é? Ele é o esposo fiel. Por isso, em Oséias capítulo 2, ele trata com Israel através da boca do profeta Oséias dessa maneira. Quando ele fala do casamento, ele diz, eu sou o esposo fiel. Eu sou, mas a igreja é a esposa amada.
a sua igreja. Nós somos a esposa amada. Portanto, até há uma frase, né, de Calvino, João Calvino, que ele fala assim: nesse santo matrimônio, né, do pai, né, conosco, do marido, o pai conosco, a sua noiva, nesse santo matrimônio importa que haja mútua fidelidade. Dele para conosco sempre, mas também nossa para com ele. Mútua fidelidade. Amém? Aliança, então, implica em quê, querido? Aliança implica numa relação com um máximo de comprometimento. Quer anotar? Aliança, anote. Isso vai servir para a sua vida conjugal, para o seu relacionamento com Deus, para o seu relacionamento com as pessoas, para a sua amiga, para com o seu amigo, para com um familiar, para com pessoas que você está apenas conhecendo, se relacionando. E também, né, querido, para esse tipo de conceitos espirituais de malignidade. Anote aí, tá? Aliança implica numa relação. Aliança implica numa relação com um máximo de compromisso entre as partes pactuadas. Amém? Máximo de compromisso entre as partes pactuadas. Agora, um terceiro ponto que eu quero tratar com você nessa tarde. Deixa eu pegar minha garrafinha aqui d'água, porque põe daqui, bota aqui já está acabando. Um terceiro ponto que eu quero tratar com você são exemplos agora de personagens bíblicos com quem Deus fez aliança. Você conhece? Quantos personagens você conhece na Bíblia que Deus fez com eles aliança? Vamos pesquisar? Vamos pesquisar? Ó, eu dou a referência e você vai pesquisar e vai anotar, ok? Eu dou a referência, você deixa um espacinho na frente para que você coloque quem é a pessoa. Amém? Olha lá. Exercício de casa, tarefa. Vamos lá. Exemplos de personagens bíblicos com quem Deus fez uma aliança. Ok. Eu já sei. Mas vamos lá, anote. Primeiro, Oséias, capítulo 6, versículo 7. Repetir. Oséias, capítulo 6, versículo 7. Anotou? Vou te dar só essa dica, vai. Só essa. Depois eu não vou responder mais. A resposta na frente, coloca aí, igual. Deus fez aliança com Adão. Ok? Só vou responder essa, não vou responder mais. Em Oséias 6,7, Deus fez aliança com Adão. Agora, segunda referência, anote. Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Vou repetir. Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Vocês estão rindo de mim, né? Não pode rir da professora, senão vai perder meio ponto. Ok. Quem será que é o personagem em Gênesis capítulo 6, versículo 18, que o Senhor fez com ele uma aliança? Vamos lá. Terceiro. Vamos perder tempo não. Terceiro. Gênesis, capítulo 15, versículo 8. A minha filha passou que tá rindo de mim. Ok? Anotou? Gênesis 15, 8. Quem será que está em Gênesis 15, 8? Quem? Que Deus fez com essa pessoa aliança? Vai lá e investiga. Número 4, ou letra D, como você quiser. Levítico, capítulo 26, versículo 42. Anotou? Vou repetir. Levítico. Você tá rindo? Para de rir da professora, que vai perder ponto. Levítico,
capítulo 26, versículo 42. Quem é esse personagem que Deus fez com ele aliança em Levítico? Não sei, não posso dizer. Tem dois. Coloca aí entre parênteses, abre parênteses, escreva 2 personagens, tá? Levítico 26, 42 são 2 personagens que Deus fez com eles aliança. Mais 2 e última, e aí já. 2 Samuel, esse você vai ter que ler o capítulo todo. 2 Samuel, capítulo 7. Anotou? 2 Samuel, capítulo 7. Anotou 2 Samuel, capítulo 7? Quem é esse personagem que Deus fez aliança com ele? Vai ler o capítulo 7 inteirinho de Samuel. Por último, Deus fez aliança com um personagem. Mas esse personagem, ele é tão, que eu vou dar para você 2 referências. Anote essa última. 1 Reis. Anotou? 1 Reis, capítulo 9, versículo do 4 ao 7. Anotou? Para de ficar me olhando e anota, senão você perde e me faz atrasar na minha aula. 1 Reis 9, do 4 ao 7. Segunda referência, 1 Reis, capítulo 11, versículo do 11 ao 13. Ok? Pronto, terminou. O exercício. Agora vamos falar do ponto de número 4 na nossa lição hoje. O que nós estamos tratando? Já esqueceu, né? Alianças. Já esqueceu do que nós estamos falando? Alianças espirituais. Ponto de número 4. Partindo agora dessas definições anteriores que nós lemos, eu te pergunto, por quê? Por que uma aliança errada? Né? Agora você vai avaliar todo o âmbito da tua vida, com pessoas, com amizades, no trabalho, de projeto, de sociedade, sentimental. Por quê? Uma aliança errada, ela pode ser tão perigosa do ponto de vista espiritual. Por quê? Por quê? Você vai me dar a tua opinião, mas anote uma referência. Vamos lá. Ponto número... Ai, bati na mesa. Ponto número 4. Anota ponto número 4. Vamos lá. Por quê? Tá anotando? Porque uma aliança errada... Porque uma aliança errada pode ser tão perigosa. Porque uma aliança errada pode ser tão perigosa. Ou, quer abreviar? Perigo de uma aliança errada. Aí você vai anotar Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Ok? Por que uma aliança errada ela pode ser tão perigosa? Do ponto de vista espiritual. Quero respostas, tá? Você vai me dar a sua opinião, tá? Mas eu vou dar a minha, você não pode copiar de mim. Por quê? Porque uma aliança errada pode ser tão perigosa do ponto de vista espiritual. Bem, exatamente porque ela liga espiritualmente. Que óbvio, né? Ela pode ser muito perigosa do ponto de vista espiritual, porque ela liga espiritualmente. E ela liga quem? Ela liga as partes envolvidas no pacto. Então, se eu fiz um pacto com o cão, eu liguei com o cão ligou comigo. Você tá entendendo? Tá repreendido em nome de Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Se você se ligou com uma prostituta, você tem parte com a prostituta. Se você se ligou com o feiticeiro, você tem parte com o feiticeiro nas suas obras de feitiçaria.
nas suas obras das trevas. Então, por que tão perigoso do ponto de vista espiritual? Porque liga espiritualmente e liga as partes envolvidas nesse pacto. E isso, quando você liga com pessoas, alianças, com implicações malignas, você também vai ter implicações perigosas, implicações que comprometerão a sua vida. E quais são essas implicações? Querido, muitas são as implicações, tá? Caso a gente faça isso, esse tipo de ato, né, fora do parâmetro de Deus, fora da palavra, fora daquilo que a Bíblia diz, as implicações, queridos. Às vezes você não colhe hoje, não colhe amanhã, mas vai colher. Tá fora da palavra, fora dos parâmetros da Bíblia, vai ter colheita. E quanta colheita não colhemos somente nós e colhem os nossos filhos? Olha, eu comecei hoje, segunda-feira, no horário de 12:30, uma campanha. 7 dias pelos nossos filhos, pela nossa família, cobertura espiritual. Por quê, querido? Nós estamos fazendo um estudo aqui de peso, nós estamos entrando numa dimensão espiritual tenebrosa, pesada, né? Graças a Deus que nos respalda, né? O nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus nos respalda, o sangue de Jesus Cristo que tem poder nos respalda, né? A cobertura espiritual de sermos pessoas que não estamos por aí, né? Sem um ministério, temos um pastor, temos a quem prestar contas, temos quem cuida de nós espiritualmente, muitas pessoas também na qual somos lideradas, discipuladas por elas, pastoreadas também, né, mentoreadas. Então tudo isso nos dá suporte para estar fazendo esse tipo de trabalho. Mas é aquele negócio, muitas coisas, queridos, você às vezes acha, tá fora da palavra, tá fora do parâmetro da palavra de Deus. Você colhe, mas filhos às vezes também estão colhendo coisas, tendo colheitas de coisas que você plantou lá atrás. Então, às vezes, essa colheita não vem agora, não vem mês que vem, mas ao seu momento, toda semente que se planta, ela cresce. Toda serpente que se joga numa terra, querido, ela vai brotar. Pode ser que ela não vingue para ser uma árvore grande, uma árvore frutífera em alguns aspectos, mas toda semente que cai numa terra, ela não é inútil. Ela não é uma semente inútil, ela não é uma semente desprezível. Ok? Então, eu quero que você anote aí algumas referências, tá bom? Já que estamos falando, porque essas alianças erradas, elas podem ser tão perigosas, né? Do ponto de vista espiritual, tá? Eu falei que as partes envolvidas, né, nesse pacto, elas se ligam uma com a outra, né? E isso tem implicação. Anote, Josué, capítulo 9, versículo 1. Até o 6. Josué, capítulo 9, versículo do 1 ao 6. Amém? Agora, anote também Êxodo, capítulo 23, versículos 23 e 30 e... Desculpa. Retira. Êxodo, capítulo 23, versículos 32 ao 33. Me desculpe. Êxodo 23, versículos do 32 ao 33, tá? O que a gente lê aqui em Êxodo, querido? Minha perna tá coçando. O que a gente lê aqui em Êxodo? Nós lemos que uma aliança mal feita, ela pode se tornar uma armadilha ou um laço. Cuidado. Cuidado. Ore e peça a Deus. Busque de Deus antes de fazer aliança. Antes de fazer pacto, porque uma aliança mal feita, seja conjugal, seja
né, em relacionamentos, como eu já disse, seja sociedade. Uma aliança mal feita pode ser uma armadilha, pode ser um laço. E tem muita gente que tem perdido tudo, ou já tem perdido muito. Tem perdido sua saúde, tem perdido financeiramente, tem perdido com dores de cabeça. Eu digo dor de cabeça, não é dor de cabeça crônica. Tem tido tanta dor de cabeça por não pedir direção de Deus, por fazer aliança com pessoas erradas. E caíram num grande laço e caíram numa grande armadilha. Então, muito cuidado, ok? Ponto de número 5. Ponto de número 5. Já estamos por concluir a nossa lição de hoje. Tá aprendendo? Eu espero que sim. Tá gostando? E faça a tarefa, hein? Senão não vai sair para a hora do recreio. Ponto de número 5. Eu quero te fazer uma pergunta. Nós podemos citar exemplos de alianças que a Bíblia condena? Você sabe? Você conhece? Exemplos de aliança que a Bíblia condena? Será? Exemplos de alianças que a Bíblia condena. Você vai pesquisar. Ah, vai, porque a gente vai aprender disso. Eu vou te dar referência e você vai pesquisar. Amém? Então vamos lá. Anote. Primeira referência. Anote aí. Ponto número 5. 5. Alianças que a Bíblia condena. Vou repetir, ponto de número 5, alianças que a Bíblia condena, ok? Alianças que a Bíblia condena. Primeira referência, você vai anotar, Êxodo, capítulo 23, versículo do 31 ao 33. Vou repetir, Êxodo, capítulo 23, versículos do 31 ao 33. Vou dar só uma dica para você, tá bom? Quais foram estas alianças que Deus condenou, tá? Em Êxodo 23, versículo do 31 ao 33. Alianças com os deuses. Bora que eu não vou ficar respondendo, senão não tem graça. Número 2, vamos lá. Escreva Deuteronômio, capítulo 7, versículo do 25 ao 26. Vou repetir, Deuteronômio, capítulo 7, versículo do 25 ao 26. Que aliança será que Deus ali proibiu em Deuteronômio 7, hein? Não vou responder, não. Terceira, vamos lá? 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 19 ao 20. 1 Coríntios 10, do 19 ao 20. Ok? Qual foi essa aliança que Deus condenou? Quarta referência. 1 Coríntios. Anotou 1 Coríntios? Capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 15 ao 18. Anotou? 1 Coríntios 6, do 15 ao 18. Ah, que aliança é essa aí, 20? 1 Coríntios 6. É forte. Sabe por que você tem que investigar? Para você descobrir se a partir deste exemplo de uma aliança que Deus condena, se a gente não se encontra nela. Porque se eu e você nos identificarmos em algumas dessas referências de aliança que Deus condena, aí nós vamos entender, opa, eu preciso então rever algumas coisas na minha vida. Amém? Número 5. Anote, Josué, capítulo 9.
versículo do 1 ao 6. Vou virar assim, já que eu rasgo o caderninho. Josué, capítulo 9, versículo do 1 ao 6. Anotou? Anote também, junto. Josué, capítulo 9, versículo do 14 ao 16. Do 14 ao 16, ok? Anotou? Pronto, terminou. Então, cite exemplos na Bíblia de alianças que Deus condena. Pesquise. E se você encontrar mais, coloca aí também. Sexto e último ponto do nosso estudo. Sexto e último ponto, eu quero fazer duas perguntas para você. Primeiro, você consegue identificar na sua própria vida uma aliança feita lá no passado e que ainda te prejudica? Vou repetir. Você consegue identificar na sua própria vida alguma aliança que você fez lá atrás no passado e que você, ao observar a sua vida, você percebe que essa aliança ainda te prejudica hoje? Anote. Número 6. Põe aí, letra A. Alianças feitas no passado que ainda me prejudicam. Segunda pergunta. Me conta. Me compartilha. E aí? Sério? Eu tô falando sério. Me compartilha. Eu quero orar junto com você. Se você identificou que há na sua vida alguma aliança que você fez lá atrás e que te prejudica hoje, tem que ser quebrada em nome de Jesus. Então eu quero concluir o nosso estudo te dizendo, olha, Satanás, não brinque. Satanás, ele é especialista. Ele é especialista em copiar tudo que é de Deus. E o conceito de aliança é um conceito divino. É divino. E ele visa comprometer as partes envolvidas. Deus conosco e nós com ele. Amém? Só que o diabo, ele vem então como um imitador. E como um imitador de Deus, ele criou também, tá, o seu sistema de pactos. Fique mesmo muito alerta, porque esse sistema de pacto de Satanás tem por um propósito somente uma única coisa: levar pessoas a fazerem compromissos, juramentos que depois, mais tarde, lá na frente, vão se revelar, tá? Como verdadeiros laços, como verdadeiras fontes de sofrimento, sim. Então, é importante, querido, é importante que você faça o uso, tá? Um uso salutar, um uso saudável, tá? Das alianças, para que você possa, então, nutrir um relacionamento saudável com Deus, um relacionamento saudável com os teus amigos, com as pessoas, e Deus, ele vai colocar tudo no nosso caminho, tá? Quando eu nutro um relacionamento saudável com as pessoas, com Deus, com os amigos, Deus vai colocar tudo no nosso caminho. Amém? Eu quero convidar você para nós orarmos a palavra de Deus nessa tarde. Eu espero que esse estudo de hoje tenha sido muito abençoador, muito esclarecedor para a tua vida. Amém? É momento da oração. Fecha teus olhos e nós vamos falar com Deus. Pai, diante de Ti nesta hora, eu quero orar com todos os meus alunos e essas pessoas que têm junto comigo, junto com a nossa equipe, feito não só estudo, mas também feito, Senhor, este treinamento em libertação a longa distância. Quantas coisas conhecemos hoje por meio da aliança?
Então eu quero te pedir, Senhor, que no nome de Jesus Cristo, que se haja uma renúncia de toda a aliança do passado. Pai, que o Senhor possa agora, diante dos anjos, diante dos principados, diante das potestades, diante da igreja de Jesus Cristo, que o Senhor possa agora nos ajudar a afirmar que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Senhor, que Jesus Cristo de Nazaré declare aí, é o meu Deus, é o meu único Deus, é o meu único Senhor, é o governador da minha vida, é o que me governa, é o que me assenhoreia. Declare aí em nome de Jesus Cristo, é o meu rei, é o meu Deus, é o Deus a quem eu sirvo, a quem eu para sempre servirei. E assim declare, não servirei a nenhum outro Deus, não servirei. E declaro assim, que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados, todas as maldições, todas as doenças, conforme Isaías 53, declare, leia Isaías 53 e renuncie às práticas sim, querido, do catolicismo, práticas diversas, práticas que você praticou aí, com São Cipriano, práticas de novena, práticas, queridos, inclusive de trevo de 4 folhas, práticas de crisma, de catecismo, com entidades demoníacas, práticas místicas, práticas do espiritismo, práticas de seita, em nome de Jesus e tantas outras, que o Senhor nesta hora, Ele possa, em o nome de Jesus Cristo, tomar a sua armadura e vestir sobre a tua vida, e que você possa ser fortalecido com essa armadura, com a armadura de Deus, com o poder de Deus, para você continuar lutando contra as trevas, em o nome de Jesus, ser coberta com a sangue do Cordeiro, você e a tua casa, e não permita que Satanás e nem os seus demônios possam agora vir contra você, contra a tua família, contra os teus bens, contra teus relacionamentos, com qualquer sorte de retaliação. Tá quebrado em nome de Jesus. Desculpe, tá quebrado, paralisado e cancelado em nome de Jesus toda ação de demônios e toda retaliação de demônios contra você, a tua casa, ser paralisado agora, inferno, em o nome de Jesus. Demônios se sujeitem debaixo dos pés do meu Deus, do meu Senhor, único Deus e suficiente Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo, nesta hora. Aleluia, aleluia. E eu declaro que você é livre de toda a opressão, de toda a prisão. Seja cheio com o Espírito Santo de Deus pela fé, de uma forma que você possa frutificar todo o fruto do Espírito Santo, como sendo a maior das expressões da presença de Deus na tua vida. Amém, amém, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela vitória na sua vida. Lembrando que, eu até engasguei aqui, né, gente? Lembrando que quarta-feira eu volto com o nosso quarto estudo, quarto dia, e nós vamos falar de iniquidades familiares, ok? Vamos falar das implicações da bênção e da maldição no seio da nossa família. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri, agradeço a sua companhia e agradeço a Deus por me dar o privilégio de juntos estudarmos e conhecermos mais da sua palavra. Deus te abençoe, faça os exercícios e me envia. Até quarta. Tchau.